Até que enfim temos em Anápolis um podcast onde a gente vai poder falar sobre saúde. Saúde como, gente? Médico, hospital? Também. Mas saúde, quando eu falo de saúde, eu falo de tudo. Eu falo da saúde mental de uma mãe que trabalha fora e tem que cuidar dos filhos. Eu falo da saúde mental da mãe que só fica em casa e cuida dos filhos, só entre aspas, né? Eu falo de saúde de uma empresa, eu falo de saúde financeira, eu falo sobre tudo quando eu falo de saúde. E é sobre esse assunto que a gente vai poder falar aqui. E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Érica Valéria, enfermeira, mãe, esposa, e estamos aqui reunidas para poder colocar a saúde no papo. Vamos lá? Isso aí. Meu nome é Elínia Rosa, eu sou advogada, sou especialista em direito médico, tenho pós-graduação em gestão hospitalar, trabalho na saúde, nasci na saúde, né? Com as empresas do meu pai. E hoje a gente vai dar início com um convidado que é extremamente especial para mim, mas para vocês também, com certeza, que tem uma história de vida muito bacana. E é um homem que nos inspira, é um homem que fala de sua vida profissional e pessoal com grandeza. É um homem extraordinário, pai de 2 filhos, um casal, Eliner Rosa. Então, nós trouxemos o papai da Eliner para ser o nosso primeiro convidado, porque realmente é um homem que nos inspira. Ele, como eu disse, é pai de 2 filhos, 4 netos, empresário, proprietário do Banco de Sangue Modelo de Anápolis, Laboratório Modelo, Única, que é uma unidade oncológica, para quem não conhece, dentro do hospital ali evangélico, né, Goiano de Anápolis. E estamos sabendo agora que é o pré-candidato a deputado estadual. Seja muito bem-vindo, Eli Rosa. Oi, Érica. É um prazer muito grande estar aqui com você, com a Elina. Na verdade, a Érica está conosco desde dos seus primeiros passos, andando em busca da dignidade de quem precisa de saúde. Eu gostei muito aí da introdução da saúde que a Elina coloca, né? A saúde, na verdade, é o pilar para o desenvolvimento de tudo. Sim. Das únicas pessoas que existem no mundo, que é a pessoa jurídica e a pessoa física. Somos nós, seres humanos, e as empresas. Nenhum de nós, ser humano ou empresa, vai avante sem saúde, não é verdade? Sim, verdade. E eu quero agradecer tremendamente pelo convite e parabenizar vocês, parabenizar o Léo por essa iniciativa de discutir saúde, discutir Anápolis, discutir o avanço de todos que aqui moram. Ótimo, excelente. E olha só, eu acabo sendo um pouco suspeita, né, para falar do meu pai, porque eu acho que eu sou a mais orgulhosa, eu não sei, porque todo mundo que te conhece bem tem esse orgulho, né? Minha avó com certeza tem demais e todo mundo que convive tem. Mas foi muito bom a Érica citar essa questão, porque eu não queria falar só sobre empresas, porque sobre empresas eu acho que todo mundo que está assistindo acaba sabendo. Claro, vamos falar também. Mas eu queria falar mesmo de você, queria entender quem é o Eli Rosa. Não o Eli Rosa, dono do Banco de Sangue, não o Eli Rosa, que é pré-candidato a deputado estadual e que já foi vereador, mas o Eli Rosa mesmo, aquele que nasceu onde, aquele que depois, que qualidade veio para cá, aquela historinha. Conta um pouco pra gente, como que, da onde que veio, de onde que você veio, como que você veio para Anápolis? Então eu vim do campo, e hoje eu quero estar, como sempre, né, com um pé no campo. Eu nasci de parteira em uma fazenda muito perto de Goianésia. Fala o nome da cidade pra gente. Cirilândia. Cirilândia. Procurem no mapa aí, gente. Cirilândia. Eu já tentei achar. Cirilândia. É uma cidadezinha que na época, muitíssimo pequena, hoje até desenvolveu um pouco. Então eu nasci ali, na roça, né? E tem uma coisa curiosa, parece-me que as mães e os pais predestinam seus filhos. Quando o meu umbigo caiu, a minha mãe enterrou esse umbigo numa porteira que passa gado e passa cavalos. Ah, pronto. O meu umbigo, entendi. O meu umbigo foi enterrado nessa porteira. Você sabe, vou te contar, eu fiz isso com meu filho, em Tocantins, quando o meu sogro tem uma fazenda, e eu fui até lá, e nós enterramos juntos, eu e meu esposo, o umbigo do meu filho na porta da porteira. Olha isso. Coincidência ou não, eu desde criança sou apaixonado pelas vidas. Apaixonado pela vida do animal, apaixonado pela vida do ser humano. E até hoje a minha paixão mais forte mesmo é o campo, né?
é o cavalo, é a vaca, enfim, é o animal, é a natureza, são os pássaros, né? E agora, com o avançar da idade, Érica, eu me encanto com os periquitos comendo coco lá onde eu faço academia, né? Às vezes eu entro para academia, fico ali Fica admirando. 3, 4 minutos olhando os periquitos logo de manhã, roendo coco. Eu acho que nós somos seres extremamente ligados na própria natureza, né? Nós somos parte do meio ambiente. Inclusive, muito antes de militar politicamente, a minha bandeira foi o meio ambiente e a saúde de Anápolis, né? Desde 14 anos eu vivo lutando pela questão da saúde do meio ambiente e da saúde de Anápolis, né? Então, esse menino que veio de lá pegou como a primeira oportunidade num dos 3 bancos de sangue que tinha aqui em Anápolis. Vivi na roça até os 10 anos, vim para cá acho que com 12, e 14, 15 anos eu entrei em um dos 3 bancos de sangue que existiu aqui em Mas Anápolis. esse foi o seu primeiro trabalho? Você está pulando etapas aí. Não, eu já fui engraxate, eu já fui vendedor de limão, eu já fui vendedor de salgados que a minha mãe fazia aqui, porque eu sou hipossuficiente, né, de uma família, arrimo de família mesmo, né? Nós somos 8, uma ninhada de 8 filhos. Ninhada é ótimo. E aí eu sou o mais velho. Minha mãe doméstica, meu pai servente de pedreiro, obviamente quem tinha que trabalhar para ajudar levar alimento para dentro de casa era eu e meu irmão, que infelizmente eu perdi há cerca de uns 7, 8 meses. Mas enfim, foi uma luta muito grande para sobreviver aqui, né? Você ter pai e mãe sem profissão definida. E trabalhei na Vicunha, hoje não existe mais, lá tinha meio salário mínimo, né? Hoje não tem mais salário de menor de idade. Trabalhei lá por 3 meses e adquiri lá uma pneumonia tremenda. Aí tive que sair com 3 meses trabalhando ali, foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, emprego de carteira assinada aqui em Anápolis. Fui para o antigo Hospital Santa Paula, então, tratar dessa pneumonia, e uma ironia de destino também. Ali eu tive que tomar transfusões de sangue. Eu me lembro muito bem que era em frascos violetados, porque naquela época não se fazia tantos exames pré-transfusionais. Eu tomei, acho que 2 ou 3 transfusões ali naquele hospital. E não existia banco de sangue ali, mas existia um laboratório que colhia o sangue de um possível doador, de um pretenso doador. E daí transfundia esse sangue de forma extremamente precária. Muito. Isso em que ano, mais ou menos? 74, por aí. Um tempinho. Tomei transfusões de sangue ali. Sem saber que depois de alguns anos eu ia trabalhar, então, nesse banco de sangue. Mas, então, ajudei a criar meus irmãos aqui. Tenho uma honra muito grande por Anápolis, um amor muito grande por Anápolis, talvez por essas, vamos dizer assim, essas necessidades, né? Essas travessias na minha vida acaba fazendo com que a gente tenha uma gratidão sem tamanho para com Anápolis, para com a cidade, enfim. E entrando então no banco de sangue, eu fui para ali para fazer faxina, para fazer limpezas de toda sorte, inclusive dos carros, né? Tinha uns carros tão velhos ali, não tinha retrovisores, o retrovisor quebrado, muitas vezes não tinha, parece mentira, viu, Léo? Mas não tinha os cabos de aceleradores, às vezes arrebentavam, e nosso patrão nem arrumava isso. A gente ia lá atrás, que era um carro da Volkswagen, a gente acelerava ele no máximo, já dava uma partida engatado de primeira, e aí no tempo trocando de marcha e andando pela essa cidade lá fora aí. Isso é verdade. Estudei também no Tecina Santana com os carros dessa forma. Já deixavam o carro ali perto em cima da calçada, já dando embalo para pegar a Barão do Rio Branco, para ou fazer isso, ou então engatar uma segunda e assim ir trocando de marchas no tempo do motor, para socorrer transfusões nesses hospitais todos. Tinham 3 bancos de sangue e muitos deles eram meio folgados nessa questão que você conhece muito bem, Érica. Você sabe que os nossos servidores, eles são orientados e são obrigados a chegarem nas emergências, muitas vezes, primeiro do que os cirurgiões, primeiro que os anestesistas.
E dessa forma, eu entrei no banco de sangue, tão logo eu comecei a aprender tudo que acontecia, desde a coleta até os exames pré-transfusionais e até a transfusão. Isso foi coisa, eu alcancei a capacidade de fazer esses procedimentos com 17 anos. Que bacana. Me tornei gerente, então, desse banco de sangue, que eram os 3 que tinha em Anápolis. E desde que eu fui gerente, eu imprimi esse ritmo de acessibilidade. Porque, para mim, só tem 3 pilares que nos levam ao sucesso. E, com certeza absoluta, também dá dignidade àqueles que estão necessitando dos nossos ofícios, né? Ou seja, dependentes daquilo que a gente faz. Tem 3 pilares que eu estabeleci na minha vida muito, muito jovem ainda. É acessibilidade, produtividade e qualidade. Qualquer ser humano, qualquer empresa que tiver esses pilares, o céu é o limite. Porque quando você tem a acessibilidade, que é a facilidade das pessoas ou as empresas te encontrar, te ver, te acessar, isso já é uma tremenda de uma pauta importante. Sim. E quando você fala da produtividade, e aí só voltando à questão da acessibilidade, a acessibilidade não é, muitas vezes, você encontrar alguém e esse alguém te embarrigar. Bater nas costas, amanhã eu resolvo, volta depois, mas eu estou aqui à sua disposição. Essa conversa de estar à disposição, para mim, eu nem sou muito de falar, eu sou de fazer. O dia que você precisar de mim, que me acessar, muitas vezes eu nem falo para você, estou à sua disposição, mas eu já estou contigo naquela demanda. Eu sempre fui assim, desde menino. Imprimi isso lá no banco de sangue, a acessibilidade nesse sentido. Me acessou, eu sei fazer, eu sei entregar, é seu. Eu sou o braço extensor de todas as suas demandas, desde que eu tenha competência e capacidade de fazer. E essa acessibilidade, ela precisa ser bem dinâmica e bem ampla, não é? Sim. A produtividade é a capacidade de fazer. Capacidade de fazer, como nós estamos fazendo esse primeiro podcast aqui, nós questionamos ao Léo, como vamos fazer isso aí? Começa que se faz. Exato. Então, todas as demandas, qualquer coisa que você quiser construir, você começa que você consegue. Então, eu sempre fui assim também. E a questão da produtividade é essa, né? E a questão da qualidade é te entregar o seu melhor, fazer aquilo da melhor maneira possível. Porque quando você entrega a sua melhor maneira de fazer, a sua melhor qualidade de pensamento, a sua melhor qualidade de higiene, a sua melhor qualidade de acabamento, a sua melhor qualidade de manusear e fazer tudo aquilo que o seu parceiro precisa, que é o seu semelhante, isso redunda em qualidade. E essa questão desses 3 pilares, que é acessibilidade, produtividade e qualidade, ela, para mim, é acachapante na minha vida desde menino. E meus filhos, inclusive, sofreram muito com isso. Né? E a Helena sabe disso, o quanto eu fui exigente. Hoje eu sou um grande pamonha com os meus netos, né? Mas eu fico pensando, meu Deus, como que eu mudei de pensamento em relação à geração, né? Uma geração direta e depois uma indireta, são divisor de águas, né? Dizem que o amor para os netos, ele é multiplicado, Consegue né? ser maior, né? É muito maior. E aí acaba que aquele que você fazia quando a Eliner era pequena, hoje você não tem coragem de fazer com nenhum dos netos. Sim, sim. Né? Então, nessa linha, eu gostaria até que vocês que a gente ficasse no diálogo, não no Sim. monólogo aqui, né? Já vamos. Mas é porque é tão bom te ouvir, Eli. E assim, eu sempre falo, e eu já te disse isso, né? Tudo que o senhor falou aqui não tem nada de mentira, não tem nada de aumento, gente, é isso aí mesmo, ele é assim. Então, eu vejo a sua dedicação. Quando eu decidi voltar para o time, a trabalhar, eu voltei com esse sentimento de tipo, nossa, eu tô indo para um lugar onde as pessoas pensam em primeiro no paciente, né? Na vida. Então, eu vejo que vocês, às vezes, chamam a atenção da equipe porque não foi lá, não atendeu com café, não atendeu com uma água, não foi proativo. E eu vejo isso, e eu sei o quanto é importante, né? Então, isso mexe muito comigo. Te ouvir é uma admiração muito grande. Eu fico aqui emocionada, porque um menino que saiu de onde saiu e se tornou esse homem grande como o senhor se tornou, isso é um orgulho. Eu acredito que ele, né? Nossa, vocês têm que ver, gente, principalmente quando é criança, adolescente, que vai tomar bronca
ele nunca foi de dar bronca mal educada, né? Por mais que quem não o conheça muito acha que ele é bravo demais. Ele é bravo, mas não é mal educado, né? Não é aquele pai que grita e faz o escarcelo. Sim. Pelo contrário, ele vem com uma conversa dessa. Cara, a gente fica tão envergonhado na bronca que, nossa, eu lembro quando eu fazia alguma coisa que eu sabia que não era o que ele gostaria de que a gente tivesse feito, coisas idiotas, coisas de criança e adolescente. O medo não era nem a bronca, era caramba, eu não. Meu pai vai ficar chateado comigo, né? Eu não tô entregando para ele o que eu precisava entregar. Meu pai é tão respeitoso, tão isso, tão aquilo. Que coisa, né? A gente ficava. Mas é porque a régua fica, né? Muito alta, É, né? é alta. Então a gente tá ali e pensa, meu Deus, como? Mas isso é muito bacana e eu quero te parabenizar. Parabéns por ser quem o senhor é, parabéns pela sua garra, pelo esforço que o senhor faz e assim, por essa acessibilidade que o senhor tem. Né? Quando alguém chega lá e procura, cadê o Eli Rosa? Você nunca falou, não diga que eu não estou, então não passe meu telefone, pelo contrário. Tá sempre acessível a todo mundo. Isso é muito bacana e eu tenho certeza que a Anápolis reconhece isso, né? Dentro disso aí é aquela questão da acessibilidade, né? O que adiantaria eu com esse discurso da acessibilidade se eu me escondo na sala, se eu me escondo de número de telefone? Exato. Eu acho ninguém quando a gente pensa na vida, e sobretudo a vida humana, a gente faz parte. Quando tem uma frase muito antiga minha aí, meio ambiente, faço parte do meio ambiente, é porque eu me integro à própria natureza. A natureza que eu digo que Deus colocou. Todos os seus aspectos, na fauna, enfim, em todos os aspectos ecológicos, em todos os aspectos humanos, nós somos seres mamíferos e temos diferenças extremamente grandes, mas nós somos animais que fazemos parte da própria natureza. E só seguindo um pouco aí, porque nós vamos estar aqui, com certeza, em alguns episódios vindouros, porque nós queremos aprender a fazer isso. E queremos lutar para melhorar fazendo isso, porque eu quero me integrar à população napolina a cada dia que passa. Já criei meus filhos, já criei meus netos, e hoje eu me dou para a população napolina. E eu quero usar isso aqui, a Érica, que é uma pessoa que quando fez seu curso técnico, profissionalmente falando, esteve na nossa empresa, foi para fora, foi estudar, foi cursar enfermagem. Ela cursou lá conosco, enquanto ela trabalhava como técnica, ela fez o curso superior. Você super então facilitou, né? Foi um facilitador, foram pontes facilitadoras na minha vida. Então eu fiquei por 8 anos lá como técnica de enfermagem. Nesse período eu estudei e tudo que eu precisei nesse tempo, vocês foram muito abertos, né? E nunca me faltou nada, graças a Deus, sou muito feliz, tanto que eu voltei e voltaria, porque lá tem o meu coração. E Eli, me conta aqui, se fosse para você falar alguma coisa para sua criança, lá, pequenininha, o senhor hoje, homem, para aquele menino que era um sonhador, possivelmente, senão não tinha chegado onde chegou, o que você diria para ele? Se eu dizer para mim mesmo? mesmo? Você hoje dizer para aquele menino. Olha, eu vou dizer o que eu disse para mim mesmo. O meu sonho era ter um barraco e ter um Fusca e uma moto Turuna para eu andar para economizar a gasolina do Fusca. Agora, depois que é igual essa questão do podcast que o Léo falou pra gente, vocês vão começar a fazer e vocês vão fazer. Quando eu pensei que eu poderia ter um barraco e um Fusca e eu os tive, e daí eu pude pensar que eu posso ter mais, eu não estou aqui para fazer apologia naquilo que você adquire. Eu estou aqui para fazer apologia àquilo que você conquista. Então, a conquista do ser humano, ela é sem limite. E a gente não descobre quando a gente é criança. Você só descobre com a capacidade de desdobramento que você tem. Então, qualquer criança, qualquer adolescente que esteja me vendo aqui, às vezes eu sou muito duro. Eu tinha, na verdade, um sócio. Eu tinha um sócio que, uma vez, passou 6 meses sem esse cara aparecer na empresa. E apareceu depois de 6 meses querendo dar diretriz para a empresa. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu disse, cara,
Você passa 6 meses sem vir aqui, depois você chega aqui e bate o pé na porta, cara, que essa empresa não é sua, não. Essa empresa é da população anapolina. Até porque tinha 3 bancos de sangue aqui, e eu com essa pegada de acessibilidade, produtividade e qualidade, eu nunca persegui a nenhum, eu nunca falei mal de nenhum dos meus concorrentes, mas não tem nenhum em Anápolis mais. Porque eu, de forma tácita, ou seja, silenciosa, acessando as necessidades da comunidade hospitalar, da comunidade física, que aí vem médico, vem você enfermeira, vem a Elina, advogada especialista em direito médico, aliás, ela é minha colega de formação. Eu só não fico muito mais admirado que eu fiz direito depois que ela fez. Eu ficaria muito mais admirado se eu tivesse feito primeiro e ela tivesse feito, né? Mas então a Elina tem uma sintonia até nesse aspecto comigo, né? Mas então, o que eu quero dizer com isso? O limite para quem estabelece esses 3 pilares na sua vida é o céu. Nós, por mais que a Anápolis, para mim, quando menino, era uma mega cidade, uma cidade extremamente impactante, que foi para mim, né? Eu vim da roça, lá só tinha rádio às madrugadas, quando meu pai ligava. Ele ligava lá num programa lá no Zé Bete, acho que era o programa do Zé Bete. Ele ligava 20 minutos, porque se não podia acabar com as pilhas do rádio. Mas a gente, então, praticamente não tinha nem rádio, televisão, nem pensar, e a gente veio para cá, numa cidade desse tamanho. Mas mesmo assim, eu quero dizer para você, menino, para você, menina, cuida da sua vida, não perca seu tempo. Não pense que seu pai e sua mãe são pilares para você subir. Você precisa ser pilar para seu pai e sua mãe subir. Hoje eu vejo assim, uma inversão de valores. Eu vejo cidadãos com 20, 30 anos, 40 anos dentro de casa. Pode até ficar dentro de casa, mas contribua. Seja dono dos suas próprias despesas, desde que você seja capaz. Porque nós precisamos, como seres humanos capazes, de produzir muito mais que a gente pode. Para sobrar, quem leu, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Industrial fez com que o mundo andasse para frente com a mais-valia. Porque todo mundo, se consumir só o que ele produz, o resto vai para o inferno, vai para água abaixo. Por quê? Nós temos incapazes pela idade, por doenças, seja ela mental ou física, e nós que temos a capacidade de pensar, trabalhar, temos que agradecer a Deus e tem que produzir muito mais para sobrar para os nossos irmãos que preencheram a terra no mundo inteiro, para que eles tenham dignidade. Sim. Agora, você que é capaz, você que goza de boa saúde, goza de plena condição para o trabalho, e estudar é trabalhar, você tem que fazer o seu máximo para que seu pai e sua mãe tenham a esperança de, no futuro, as bolas, as situações se invertem. E é muito triste um pai e uma mãe olhar para um filho capaz ou para uma filha capaz e não ver nela a possibilidade de ter um ombro para escorar no futuro. Então, é a pergunta da Érica, o que um menino diria para o outro? Se eu fosse menino, eu diria para todos os meus coleguinhas meninos, vamos lutar para honrar nossos pais, porque de repente eu tenho um irmão que é incapaz, uma irmã que é capaz, a minha avó que não produz, o meu avô que não produz, mas eu preciso produzir muito mais do que eu posso para sobrar, para eu encantá-los. Porque dar a dignidade humana é dizer para Deus, com toda a sua honradez de ter sido criado por Ele, mas deixar a sua pegada na terra, deixar a sua capacidade produtiva servir para aqueles que não produzem. Mas eu só fechando essa conversa aí, hoje eu vejo as crianças, cada dia que passa, precisa de comprar carrinhos, Aí eu às vezes sou muito bruto, né? Sou muito casca grossa. Eu não me lembro nem do meu aniversário. A minha filha que tem que lembrar, pai, hoje é aniversário do Júnior, que é o irmão dela. Liga pro Júnior, dá parabéns para ele. E aí mesmo ela não fala do dia do aniversário dela. Pai, né? mas eu vou te contar uma coisa. Eu também não ligo de esquecer e não sou tão ligada na data, né?
Mas eu sei que se passar o meu aniversário e você não me der parabéns, você vai ficar triste de não Sim. ter lembrado. É. E aí teve um dia que já estava final da tarde. Aí eu, gente, meu pai não tá lembrando que é meu aniversário. Como que eu faço para ele saber sem eu contar? E aí eu já falei para uma colaboradora nossa, que era psicóloga lá, a Cris. Aí eu falei assim, Cris, manda uma mensagem pro meu pai, mas não fala que eu sei não. Só para ele lembrar que é meu aniversário, porque senão ele vai ficar chateado de não me dar parabéns. E aí ela te ligou, passou um pouquinho assim, minha filha! E eu recebi os parabéns com a mesma alegria, né? Mas eu acho que isso é muito de homem, menino do campo, né? Que eu, por exemplo, meu pai levava para fazer registro de nascimento, quando a carroça enchia, né? Levava 3, 4 para registrar, na época não tinha, né? Era distante dos cartórios. Eu penso que isso, da mesma forma que a minha mãe enterrou meu umbigo na porteira dos currais, do curral, eu fiquei apaixonado pelo gado, pelo cavalo. Talvez esse tipo de comportamento que tiveram comigo também, eu passei algum tempo da minha vida sem saber quantos anos eu tinha. Então, é bem complicado. E assim, o Eli é uma prova viva, né, gente? De que o meio que você vive, não obrigatoriamente você vai se tornar ele. Você pode construir uma história diferente, né? Você construiu uma história diferente e possivelmente trouxe todo mundo junto, né? Por ser o filho mais velho, então acabou que trouxe a família inteira. Isso é muito bacana. Esse assunto ele é tão interessante que vira, eu acho, vários podcasts, né? A questão do meio, ele influencia demais. Ele influencia demais. Mas ele não é determinante, né? Exato. A força que está em nós, as crenças, eu sou suspeita de falar do meu pai, mas meu pai, ele é incrível. Se ele toma uma decisão, ele simplesmente cumpre. Vou contar aquela história de um primo, tadinho, aquele primo mais sem noção, que fala sem pensar e tal. A gente tem desse, todo mundo tem desse, tem um primo daqueles que fala sem noção. E aí um dia ele falou pra você, nossa, Eli, mas você tá gorda, hein? Você foi, sem noção e tal. E nem tava, gente, nem tava, mas tá. E aquilo, assim, meu pai, em vez de se ofender ou de ficar bravo e tal, não. Meu pai se programou. Ele, caramba, peraí, eu preciso perder, eu acho que foram 8 quilos, né? Preciso perder uns 8 quilos mesmo. Isso sem falar pra ninguém, a gente soube disso anos depois. E aí ele simplesmente se programou, eu vou perder 8 quilos em 1 ano. E dentro de 1 ano ele perdeu 8 quilos sem nada drástico, sem remédio, sem nada. E desde então ele vem mantendo o peso dele assim, por conta desse comentário desse primo, mas isso é determinação. Então, voltando ao que a gente está falando, é isso. Às vezes tem alguém que esteja nos ouvindo e que tem uma família mais desequilibrada, uma situação financeira, né, que ele acha que seja incapacitante, mas não é. Influencia, claro, né? Tem coisas que são mais fáceis para algumas pessoas, outras mais difíceis, mas nada é determinante na sua vida a não ser você mesmo. A única coisa que pode te impedir de alcançar o que você quer é você mesmo. E não importa de onde você vem, do formato da família, né, da questão financeira. Porque se a gente for avaliar um menino que sai lá de Cirilândia, gente, Cirilândia. Onde? Cirilândia? Eu mesmo Quem é Cirilândia? E ele fala disso com maior orgulho. Mas alguém que sai de lá, né, com extremas dificuldades e de repente consegue conquistar tanto, né? E não é só, e a gente não está falando aqui de dinheiro. Dinheiro é bom também, né? Todo mundo gosta. Mas é de conquistar tanto. É de conquistar respeito da família, amor, e isso não tem preço, né? Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Antes da brincadeira, vou só voltar aqui um pouco. A questão da educação, né, Érica? Tem muitas pessoas que falam, eu não tive oportunidade de estudar. Eu, Eli Rosa, não tive oportunidade de estudar. Eu fui para a escola, que meu pai colocou numa escola de fazenda, que aí tinha pessoa de 25, de 30, de 10, que era o meu caso. Primeira vez que eu fui para a escola, eu tinha 10 anos. Escola da roça. Mulher não sabia nem a hora que estava com fome, a minha professora. E detalhe, gente, ele tem 2 graduações. Duas graduações, né? É História, Direito. E 70% do curso de biomedicina. Que é isso? Por falar em história, a Elina estava falando de uma coisa interessante, que o meio que você vive não determina o que você é. E no curso de história, uma das coisas que eu pensei muito sobre é a questão: o homem modifica o meio ambiente ou o meio ambiente modifica o homem? Se você questionar isso, como eu questionei para mim, aí eu vim para cá, Érica, para a escola entender quem eu era, eu tive que estar fazendo algumas provas. Antigamente tinha a escola modelo, que era lá no Maracanã, eu fiz eu acho que 6 meses de escola lá, depois fui para a Antecina Santana, aí eu concluí aquela primeira chamada lá. Veja só, eu com 17, 18 anos, concluí o primeiro grau.
Primeiro grau, que hoje é o estudo fundamental, né? Né, hoje Era termina no primeiro. 9º ano. Não, O médio é o 3º ano, né? Antes É. do vestibular. Era o fundamental. O fundamental era até a 8ª série, a antiga 8ª série, que hoje é 9º ano. É. Eu, desde meus 9 anos de idade, meu pai nunca me deu um chinelo, nem uma camisa. Tudo fui eu que providenciei através do meu trabalho. Reclamo por isso? Sofri bullying por isso? Muito pelo contrário. Então, o que eu quero só dizer com isso? Então, daí eu fui fazer o chamado supletivo compacto, para eu ter o direito para prestar vestibular. Meu sonho, na verdade, era ser veterinário. Aqui não tinha e eu também não tinha como pagar o curso de veterinária, né? Aí eu fiz vestibular umas 2 ou 3 vezes, porque o meu estudo básico é muito, muito, muito fraco, né? Para você concorrer em vestibular de faculdades do Estado, que eu me formei em História pela faculdade estadual, a UEG antigo. Hoje os filhos aí, os filhos ficam dormindo até 7h30, 8 horas da manhã, e ficam assistindo esses camaradas que muitas vezes só ficam contando piada e destruindo a moralidade familiar, né? Então, nós vemos aí, eu não vou citar nomes aqui, que de repente eu posso ser criticado por muitos que gostam desses caras aí. Eu odeio esses caras que falam palavrões para as crianças que estão lá. Sim. Eu vejo grandes empresários industriais pagar horrores e milhares de pessoas ficar escutando esses caras que falam assim, você vem de onde? Você vem de onde? Ah, que é isso? Que é pessoas que eu vejo grandes cientistas se curvarem para escutar uns caras desses. Então, eu faço apologia às coisas, me pareço muito velho nesse aspecto, mas eu faço apologia pelo desenvolvimento do ser humano e não o retrocesso dos seres humanos. Nós precisamos nos avançar nesse aspecto, muito, muito, muito. Concordo. Né? Então é muito triste a gente ver as pessoas falando que não tem oportunidade de estudar. Quem quer, eu, por exemplo, prestei vestibular várias vezes, levei pau pra caramba, mas passei, nunca esqueci que eu precisava fazer o curso. Qual é o curso possível para mim? Eu sonhei em ser professor, falei, então vou fazer História. Fui até passar no curso da UEG naquela época, que a concorrência era 12, 8 por 1. Mas eram pessoas que estavam ali competindo porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade Isso particular. já era casado com filhos. Né? Meus filhos eu fui para o primeiro curso meu, eu tinha 29, 30 anos de idade. E com isso, eu pude dar exemplo para meus filhos. Meus filhos são muito estudiosos, né? São muito... Todos nós, não sei se eles são mais inteligentes que os filhos dos outros, não, mas eles são inteligentes e estão esforçados. Eu acho que não há... Hoje tem uma galera extremamente inteligente, mas não tem esforço nenhum, não querem fazer esforços. Mas eles têm uma referência, né? Mas é isso. Como não ser esforçado? Exato. Pai, a brincadeira, normalmente, muita gente fala assim, é que para resumir em uma palavra só. Eu te falo uma palavra, você devolve com uma. Mas eu acho que com uma palavra vai ser difícil. Então, assim, vou te fazer umas perguntas só para quem está ouvindo, te conhecer ou ele mesmo, um pouquinho. Mas eu preciso que você seja um pouco mais sucinto mesmo. Assim, não precisa ser uma palavra, mas o que você pensa, assim, que você imagina, ou quando você pensa, que te traz uma sensação de saudade? Meu avô. Seu avô? Pai da minha mãe. Tá, a gente volta nele então. É uma sensação de conquista. Você. Filhos. Aí a gente chora no podcast. Ai, tá. Uma sensação de realização. De realização, tipo... Pode ter sido no passado. Não, agora se eu morresse agora, já tava ok. Nesse sentido, né? Porque a gente fala assim, nossa, agora eu conquistei, tipo, tudo que eu poderia pensar, tô realizado. Se acabasse aqui, tava tudo certo. Isso aconteceu há 25 anos, que é produzir leite para as crianças de Anápolis, que eu fui um produtor de leite importante aqui há 25 anos atrás. Você se sentiu realizado nesse momento? Me senti momento? realizado. Eu senti o maior orgulho do mundo de ver uma caminhonete sair com 6 latões, 7 latões de leite da minha terrinha aqui, bem ao lado de Anápolis. Aquilo para mim era coisa inalcançável, né, que eu conquistei. Contribuindo com o bairro. Não tinha isso em casa e hoje eu contribuo com famílias, né? Tá, uma sensação de tristeza.
Meu irmão. Esse é recente. Tá, uma sensação de alegria. Cavalgada. Ah, é verdade. Tá. Pausa aí. Um medo. De não encantar ninguém. Não tenha medo, o senhor me encanta e eu Não. tenho certeza que aqui hoje mesmo, tô aqui todo mundo com o olho cheio de lágrimas, né? Porque não tem como não emocionar. Porque eu acredito que esse podcast aqui foi muito mais do que a gente esperava. Porque nós podemos conhecer um pouco mais do Eli Rosa, o Eli, aquele menino que saiu de lá, que trouxe todo mundo, que lutou, que sonhou, que batalhou, que construiu uma família linda, encantadora. Que bom que foi poder estar aqui. E quem está assistindo, gente, foi uma aula. Fala a verdade. Isso aqui foi Aula de uma aula. administração. Foi uma aula, foi uma inspiração. Eu te admiro demais, cada dia mais. Que bom que eu pude estar aqui nesse primeiro episódio, de estar aqui com você, de saber um pouco mais sobre o senhor. E eu acho que o senhor deveria contar mais, viu? O senhor deveria... Das histórias, né? Das histórias, porque isso aí diz muito do senhor. Às vezes o senhor não fala, mas as suas atitudes dizem muito, né? Então eu vejo o seu esforço, a sua dedicação com todo mundo. Ah, Érica, fulano precisa de ajuda, ajuda ele lá. Então, e o senhor leva todo mundo. Então a sua vida nos inspira. A sua vida me inspira. Eu vim de um lar também que não foi fácil. E não é fácil. Mas não me determinou quem eu sou. Então hoje eu venho lutando, eu venho buscando, venho transformando a minha vida. E te escutar aqui hoje me deixou muito feliz. O Érica, só fechando a conversa aí, essa questão de preocupar com as pessoas, né? Ontem a minha mulher, ela canta na igreja. Eu teve um lançamento aí muito, mas nunca vi tanta gente junto, tanta gente evangélica junto. E aí, eu esqueci meu telefone em casa. E eu tinha visto que a Rúbia Cacheto tinha tentado falar comigo. Eu não consegui ficar no culto sem pensar nisso, porque o Zé Cacheto está operado. Você, inclusive, fez algumas hidratações nele lá no Instituto, né? É aquele chapeludo lá presidente do sindicato. Eu tive que sair da igreja e ir lá em casa buscar o meu telefone para ver o que a Rúbia estava falando, porque para mim o Zé Cacheto podia estar precisando de mim. Então, independente de ser meu filho, ser meu neto, ser qualquer colega meu de trabalho, o meu foco em busca de socorro para os outros é assim, muito, muito, muito maior do que eu mesmo, entendeu? E isso é reconhecido. Isso é reconhecido. Quando a gente vai fazer campanha, principalmente que a gente acaba conversando mais, mas onde a gente vai? Seu pai já fez isso, seu pai já fez aquilo, e etc, etc. Nossa, tem uma história que eu preciso contar, não sei nem se você sabe, Érica. Eu acho que eu já te falei, pai, que acabou chegando em mim. Isso já tem muitos anos. Eu estava lá no Banco de Sangue, um senhor, eu não me lembro o nome dele. Ele me procurou, ele estava precisando de algum apoio com a esposa dele, não me recordo o que. E aí ele me procurou e aí quando ele soube que eu era sua filha, ele perguntou se eu tinha um tempinho para sentar com ele, e eu sentei com ele, né, para conversar. Aí ele falou, Eline, seu pai, eu acho que ele nem sabe que eu sou essa pessoa. E você acabou que você já tinha resolvido o problema dessa esposa dele lá, e ele estava indo lá, foi lá no Banco de Sangue. Ele, seu pai, eu acho que ele nem sabe, mas o seu pai um dia me procurou, ele bateu na minha porta, pequeno, vendendo doce. Acho que era doce que ele me falou, vendendo doce. E aí ele me contando que você chegou na porta dele, bateu vendendo doce, e que ele viu em você que você estava com sede, com fome, sol quente, e que ele ofereceu um copo de leite para você. Você se lembra dessa história? Não. E ele me contou que ele ofereceu e que você, meio envergonhado assim, mas você aceitou aquele copo de leite, você tomou o copo de leite como se fosse água. E disse, olha, muito obrigado, um dia eu te pago. Um dia eu te pago. E aí ele disse que muitos anos depois ele precisou, eu não me recordo agora de quê, lá no Banco de Sangue, já muitos anos depois, para a esposa dele, e que você de pronto resolveu. E ele depois te reconheceu, talvez pelo nome, eu acho que ele tinha conversado com você, não tinha perguntado seu nome, alguma coisa, e ele reconheceu aquele menino que um dia lhe ofereceu um copo de leite, e ele falou, ele realmente, ele me pagou, e ele me pagou de uma forma grandiosa, né, que você ajudou a esposa dele. Mas eu não me lembro o nome dele. E então histórias assim a gente escuta o tempo todo, sabe? De apoio, de ajuda, de preocupar com o próximo. Eu às vezes brigo com ele essa questão do telefone, ele falou do telefone. Meu pai não sai do telefone em alguns momentos. E às vezes eu falo, pai, vai viver, vai, calma.
ninguém vai morrer se você não atender esse telefone, mas ele tem essa preocupação de fato. Ele não, se alguém estiver tentando falar comigo, estiver precisando de ajuda e eu não atender, né, eu não vou poder ajudar. E ele tem, isso é real, gente. Não é conversa de político, não é historinha bonitinha para podcast, não. É real. Tem incrível, né? Tem muitas pessoas que falam algumas frases, mas não sabem o significado das frases, né? Deus se manifesta, não é através de Deus, não. Deus se manifesta através de nós. De pessoas, né? Então, eu acho que eu tenho me movido pelo comando divino mesmo, né? Eu não sou nem a Elina sabe disso, eu não sou uma Religioso, pessoa dessa, né, de ficar todo dia na igreja, um compromisso atrás do outro da igreja em busca de ajudar a Deus. Deus é ser supremo. Nós não conseguimos ajudar Deus. Deus consegue nos ajudar. Agora, como que a gente ajuda Deus? Como que a gente ajuda Deus? Servir. É sendo amoroso, é sendo de fato acessível, é sendo de fato conivente com a dor do nosso irmão. Eu acho que esse é o comando divino, é o comando de Deus. Então, essas coisas assim, muitas vezes as pessoas nas igrejas, qualquer que seja a igreja, falam dos seus testemunhos. Eu tenho milhares e milhares de testemunhos para dar, mas testemunhos de boas experiências que já tive em salvamento. Eu já quase morri com umas 2 ou 3 vezes, literalmente. E aí uma vez, inclusive, o banco de sangue antigamente tinha um caramanguia, que eu acho que quase ninguém sabe nem o que é caramanguia. Num sábado à tarde... O que é um caramanguia, pessoal? Caramanguia é um carro da Volkswagen baixíssimo. Ele tem uma distância assim do assoalho para o chão. Parece uma baratinha mesmo, entendeu? Ele só tinha 2 lugares. E era esse o caramanguia muito velho que tinha no banco de sangue. E nos plantões de sábado, sempre que acabava o plantão, eu ajuntava todas aquelas roupas, os lençóis, aquelas coisas das camas do banco de sangue, até do meu patrão, que levava para a mesma mulher lavar. Então eu juntei toda aquela roupa, amarrei num lençol, fiz aquela chamada trouxa, joguei atrás desse caramanguia e subi ali a Goiás, virei. Quando eu estava passando em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, tinha um camarada aqui, eu não vou citar o nome dele, que ele é vivo. Eu acho que ele ainda é vivo. Na época era um dos homens mais ricos que tinha aqui em Anápolis. E ele estava com um carro zero, que chama o Corcel LDO zero. Era o único que tinha aqui naquela época. Eu estava passando em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ele, numa velocidade alta, passou em minha frente, parou o carro na frente do meu carro. E aí então eu estacionei imediatamente debaixo de uma árvore dessa que tinha lá no hospital. E ele saiu desse carro e com a bolsa, né? Antigamente homens usavam bolsa pendurada, assim, de couro. Como se fosse uma Enfiou sacola. a mão no bolso, pegou o revólver, levou na minha cabeça. Quando eu olhei para cima assim, ele afastou, pegou o revólver, colocou na bolsa de novo, entrou no carro e não falou nada. Nossa, quase que morreu de graça sem saber por quê. Meu Deus. Ele ia me matar? Era outra pessoa. Provavelmente. Então, entre outras coisas, né? Não está falando aqui, então eu penso que por questão de segundos eu não teria morrido ali, né? Um tiro na cabeça de cima para baixo. Sim. Não tinha chance de sobrevivência, né? Mas, enfim. Que bom que Deus cuidou, que Deus vem cuidando, né? E protegendo. Isso é proteção de Deus. E realmente eu acho que o que a Bíblia relata, Jesus veio na Terra, ele veio para servir, né? Uhum. E eu acho que o Senhor faz isso muito bem. O Senhor serve, sim. Eu acho que o Senhor representa, sim, um discípulo, né? De Jesus, de vir, de servir, de ajudar, de estar sempre disponível aos outros. E, gente, ficamos por aqui, né? E foi uma aula. Que bom, que prazer. Eu acho que foi muito mais do que o esperado, assim. Eu me emocionei, eu aprendi muito. Quero te agradecer. Muito obrigada pela sua história, por ser quem o senhor é. Obrigada. Eu não dou conta de agradecer nesse nível, senão a gente já começa a chorar de novo. Meu pai sabe da gratidão, sabe de tudo. A gente é muito ligado. Eu sou extremamente grata a Deus pela vida dele, pela vida da nossa família
E por tudo, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi com você. E na nossa família, né? Foi uma família com muito amor. Meu irmão também tem certeza que pensa assim também. E mais, e todo mundo que passa de alguma forma pela sua vida, né? Eu tenho estudado na igreja sobre a questão do cristianismo mesmo, né? Porque Jesus, ele deixou, Deus, né? O mandamento principal é amar a Deus. Se a gente só amasse a Deus, a gente já conseguiria cumprir todos os outros. Porque todos nós somos criaturas e filhos de Deus, né? Se você não ama o seu próximo, não tem como você amar a Deus. Não é possível que alguém vire para mim, enquanto Elina, ele fale, olha, Elina, eu amo você, mas seus filhos não dá. Ele não tem condição. Então, se você não ama o próximo, não tem como você dizer que você ama a Deus. Então, se você ama a Deus, o primeiro você já cumpriria todos, né? E você é um exemplo disso, e de um amor prático, né? De um amor de cuidado, um amor de zelo, sem mimimi demais, mas é realmente um amor que Jesus demonstrou, né? Jesus, quando a gente lê as histórias de Jesus, a gente não vê Jesus pegando criança no colo e fazendo carinho em alguém e tal. Não, a gente vê Jesus resolvendo problemas, né? Jesus ajudando, Jesus curando e salvando e etc. Né? Então, acho que é isso. Obrigada a vocês pela audiência, quem estiver nos ouvindo. Sigam, compartilhem, cliquem onde? No sininho, para que vocês sejam notificados dos próximos. E sabem o que a gente vai falar sobre tudo? Saúde é tudo. Exato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Com Deus. É isso.